Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é sucesso. Olá, nessa aula iremos ver as habilidades administrativas e as suas características. Os alunos precisam conhecer todas as habilidades gerenciais e como estas podem ser desenvolvidas dentro das corporações. Mas antes mesmo que possamos falar especialmente das habilidades gerenciais, iremos conceituar o que significa ter habilidade, o que significa ser hábil ou habilidoso. O conceito de habilidade está fortemente entrelaçado com o conceito de capacidade ou de qualificação. Quando uma determinada pessoa adquire um certo conhecimento, lê e estuda a respeito de determinado fato, ela está se qualificando, está se capacitando para a realização de uma determinada tarefa ou de uma certa atividade. A habilidade só surgirá quando esta pessoa exercer na prática aquilo que conheceu, aquilo que de fato aprendeu através da escrita e através do conhecimento. A habilidade só poderá ser desenvolvida na prática. E é por isso que chamamos determinadas pessoas de habilidosas ou hábeis quando ela realiza uma determinada tarefa. Com a ciência da administração, isso também não é diferente. Os gestores precisam desenvolver algumas habilidades que de fato apontarão a sua capacidade em fazer com que todos os recursos empresariais sejam dispostos em ordem para alcançar o objetivo pretendido. E dessa forma, existem as habilidades administrativas. A primeira das habilidades administrativas é denominada habilidade técnica. Esta habilidade consiste em utilizar os conhecimentos aprendidos, os métodos desenvolvidos, as técnicas e os equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas. Em linhas gerais, esta habilidade ela é conseguida através da instrução e da experiência. Falar que determinado gestor possui uma habilidade técnica é falar que ele conhece vários métodos gerenciais. É dizer que ele sabe que existem várias técnicas para realizar o seu planejamento e a sua atividade de controle. É inclusive apresentar um gestor que seja capaz de desenvolver vários estilos de liderança dentro de uma só empresa, cada hora para uma comunidade diferente. Uma segunda e não menos importante habilidade que deve ser desenvolvida pelos gestores é a denominada habilidade humana. Essa habilidade diz respeito à capacidade e ao discernimento para trabalhar com as pessoas, ou seja, compreender as atitudes, as motivações, as demandas das pessoas para a aplicação de uma liderança eficaz. A habilidade humana, em linhas gerais, nos remete ao formato e ao estilo de liderança. Ser uma pessoa com alto grau de habilidade humana denota a possível formação de um líder. Denota, inclusive, que o caminho da compreensão e o caminho da relativização das atitudes pode ser obtido a partir do momento em que você compreende todas as atitudes, todas as personalidades e sabe distinguir estas personalidades e dividi-las dentro de uma mesma empresa. O terceiro tipo de habilidade que deve ser desenvolvida pelo administrador é a denominada habilidade conceitual e talvez inclusive uma das mais importantes. Esse tipo de habilidade consiste em compreender a complexidade da empresa, seja ela de nível global ou de nível regional, e possibilitar o ajuste do comportamento das pessoas dentro dessa empresa. Essa habilidade faculta ao administrador que ele se comporte de acordo com os objetivos da empresa como um todo, e não apenas de acordo com os objetivos e as necessidades do seu grupo. Contudo, não é somente o exercício das habilidades gerenciais que torna o administrador um bom profissional. Primordialmente, a habilidade conceitual faz com que o gestor consiga ter uma visão ampla
de todas as ações que são desenvolvidas dentro de uma empresa e de todos os elementos que compõem o ambiente em que essa empresa está inserida. É através da habilidade conceitual que ocorre o desenvolvimento de estratégias dentro de uma empresa. É a partir do momento que o gestor desenvolve uma visão de tudo o que acontece dentro e fora da empresa que consegue, portanto, traçar os caminhos e os objetivos dessa firma. Para além do exercício de todas as habilidades, o administrador precisa desenvolver as suas ações sempre pautado nos conceitos de eficiência e de eficácia. As palavras eficiência e eficácia normalmente são bastante confundidas e, portanto, aqui iremos dar um conceito fechado de cada uma delas. Eficiência significa fazer um trabalho corretamente, fazer um trabalho ou uma atividade sem erros e de boa qualidade. Já a eficácia significa fazer um trabalho que atinja totalmente o resultado esperado. Eficiência é fazer alguma coisa certa, correta, sem muitos erros. Já a eficácia é fazer algum trabalho que atinja plenamente um resultado que se espera. Em linhas gerais, é fazer a coisa certa, ou seja, a coisa que leve ao resultado almejado. Um administrador, seja ele de qualquer escalão, no decorrer de todas as suas operações cotidianas, deve alcançar, ou pelo menos pretender alcançar, a eficiência e a eficácia. Primeiro, o trabalho deve alcançar o que se espera, os objetivos almejados. E esse trabalho não pode conter erros demais. Deve estar o mais correto possível, o mais adequado possível. Se um administrador consegue ser eficaz, mas não é eficiente, isto é, faz o trabalho certo para alcançar uma meta, mas esse trabalho apresenta diversos erros, tudo indica que o objetivo tem chances remotas de ser alcançado. Em uma outra situação, ou seja, se o administrador for eficiente, mas não for eficaz, isto é, não realiza um trabalho que levará ao alcance das metas e faz esse trabalho com o mínimo de erros, então os objetivos nunca serão alcançados. Ou seja, a possibilidade colocada para os administradores é que a eficácia é primordial, ela é primeira, é imprescindível a qualquer administrador. Já a eficiência é desejável. Um gestor que seja eficiente e que não seja eficaz nunca alcançará os resultados. Ao passo que aquele que é eficaz, mas não consegue ser eficiente, já possui chances remotas de atingir bons resultados. Finalmente, um gestor que se prime pela eficiência e pela eficácia, muito dificilmente deixará de obter os resultados positivos. Em linhas gerais, o que deve ser colocado para o administrador é que ele precisa desenvolver todo o conjunto de habilidades e, ao mesmo tempo, fazer com que estas habilidades estejam a serviço da eficiência e da eficácia organizacional. É bem verdade que o conjunto de habilidades e os indicadores de eficiência e de eficácia variam dentro de uma própria empresa. Se não vejamos, dentro de uma empresa possuímos determinados níveis hierárquicos. Em linhas gerais, daremos o nome de operacional, tático e estratégico, sabendo que o operacional é o responsável em desenvolver as próprias ações que são o negócio da empresa. O tático, também confundido como nível gerencial, é aquele responsável em colocar ordem em todas as ações que foram planejadas. E o estratégico é o nível capaz de pensar, de vislumbrar, de ver novos horizontes para a empresa. Dito dessa forma, as habilidades necessárias a um administrador do nível estratégico se desenvolvem de uma forma bastante diferente daquelas de nível tático ou de nível operacional. Frequentemente,
os diretores e os grandes gestores de uma corporação gastam uma boa parte do seu dia desenvolvendo as suas habilidades conceituais e uma pequena parte desenvolvendo as habilidades técnicas. Já o nível tático, ou mesmo gerencial, gasta de uma forma equilibrada o tempo de serviço em desenvolver habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. E, finalmente, o nível operacional, que passa grande parte do seu dia desenvolvendo as suas habilidades técnicas e uma mínima parte desenvolvendo as suas habilidades conceituais. Dito dessa forma, precisamos compreender que é preciso desenvolver indicadores de eficiência e de eficácia distintos para cada um dos níveis organizacionais. Aqueles do nível operacional devem medir primordialmente a eficácia das atividades desenvolvidas, ou seja, saber se de fato todas as ordens que foram passadas foram cumpridas e todas as metas foram alcançadas. Já para o nível gerencial, é primordial que os indicadores apresentem níveis de eficiência e de eficácia. Os níveis de eficiência estarão apontando se o caminho está sendo desenvolvido, se ele está sendo trilhado da forma correta. E os de eficácia para saber se as ordens estão de fato sendo cumpridas. Já para o nível estratégico, os indicadores de eficiência são os primordiais, porque de fato apontam qual é a capacidade que o gestor tem em ver novas alternativas para alcançar o seu objetivo, em desenvolver novas trajetórias, novos produtos, novos mercados, novos serviços para que aquela organização sobreviva. Dito dessa forma, o que veremos no nosso quadro Grandes Administradores é a ideia de Richard Branson, diretor-presidente da Virgin. Muita gente diz que tudo que ele toca vira ouro, mas Richard Branson, dono do grupo Virgin, desmente. O seu sucesso é resultado de trabalho árduo e confiança na própria capacidade. Branson encontrou um filão na música, investindo em novos talentos. Nascia assim a Virgin Records, responsável pelos sucessos de nomes como Rolling Stones, Boy George e Phil Collins. Além da música, investiu em outros ramos de negócios, como aviação, transporte ferroviário, telecomunicações, entretenimento, alimentação e bebidas e cartões de crédito. Richard Branson não é conhecido somente por ter construído um império bilionário. Afeito a desafios, em 1986 bateu o recorde mundial de velocidade, atravessando o Atlântico em um pequeno barco de corrida. A história de Richard Branson nos mostra que, de fato, o desenvolvimento das habilidades administrativas é capaz de transformar qualquer pessoa que tem uma certa visão de um negócio em um grande negócio. Richard Branson acredita que, de fato, as organizações crescem porque existem pessoas envolvidas nesse negócio. É o próprio desenvolvimento da habilidade humana ocorrendo. Sendo que, desde o início, quando vendia discos pelo correio, até na atualidade, a habilidade conceitual é uma das que mais funciona para esse administrador. Contudo, não é somente o desenvolvimento das habilidades que faz com que um administrador possa alcançar o seu sucesso. É preciso também que o administrador supra determinadas necessidades que ele possui. As necessidades de um administrador pressupõe a existência de uma certa carência, de uma certa falta que o gestor possui e que precisa ser suprida para que, de fato, os negócios empresariais possam ser alcançados. As necessidades de qualquer gestor, de fato, apontam para um caminho onde que há um pleno desenvolvimento de todas as tarefas gerenciais. A partir do momento que o gestor consegue suprir a sua carência, e mostra-se, portanto, satisfeito, é primordial que, de fato, o negócio avance,
que o negócio se desenvolva. Dito dessa forma, a primeira das grandes necessidades de um administrador é a necessidade de visão. A necessidade de visão sugere que o gestor possa adotar sempre que possível uma postura de um visionário, de um antecessor das ações que estão para ser desenvolvidas, de um precursor de estratégias que antes não haviam sido utilizadas, ou até mesmo que, se fossem utilizadas, estariam sendo em outros setores, em outras áreas. Buscam-se resultados distintos em cenários também distintos, isto é, ações que possam fazer mesmo a diferença entre dois administradores. Um bom exemplo da necessidade de visão ocorre quando o administrador consegue visualizar a formação de um determinado cenário de mercado altamente promissor e, dessa forma, inicia-se a produção de todos os demais, atuando de forma a contemplar, abarcar uma parcela de mercado significativamente maior. Seja através da aquisição de tecnologia de ponta, ou mesmo através do lançamento de um determinado modismo, a necessidade de visão tem se mostrado altamente imperiosa a partir do momento em que o mercado cresce e várias pessoas conseguem adquirir produtos ou serviços neste mercado. A necessidade de visão sempre foi a balizadora dos negócios inovadores, sempre foi aquela que fez com que determinado patamar de uma empresa pudesse ser alcançado. É através do exercício cotidiano e profundo de ver utilizações diferentes para o mesmo produto ou produtos diferentes para o mesmo cenário é que faz com que um gestor desenvolva este tipo de necessidade e, portanto, consiga abarcar uma parcela maior de mercado. Uma segunda necessidade que frequentemente tem sido dita é a necessidade da compreensão da diversidade cultural. Parece até uma certa bobagem ter que falar sobre diversidade cultural na atualidade, pois através do fenômeno da globalização, ao que tudo indica, todos parecem estar compartilhando de valores semelhantes. Entretanto, quase nenhum gestor é capaz de compreender o quão diferentes são as culturas entre os países, entre as regiões. Da mesma forma como é imprescindível que se compreenda os rituais, os valores e o costume de outro povo, com o objetivo de que negócios possam ser realizados. A perspectiva que foi salientada através do fenômeno da globalização indiscutivelmente facilitou o contato entre as pessoas e teve como consequência o acesso de determinadas empresas a novos mercados. É necessário, portanto, que os administradores saibam quais são os verdadeiros valores, as verdadeiras crenças daquele povo que pretende negociar, para inclusive decidir em adaptar-se ou não a este novo mercado. Exposto dessa forma, compreender a variedade de atitudes de um outro povo ou de um outro mercado é um fato prioritário no desenvolvimento de um bom administrador. Normalmente, há uma tendência de que aquilo que não conhecemos, nós não tratamos muito bem. A necessidade de compreensão da diversidade cultural expõe de fato a necessidade de abrir a mente do administrador para conhecer um mundo novo, com novas crenças, novos valores e novas perspectivas de negócio. Aqueles que conseguem desenvolver e suprir essa necessidade normalmente transformam as suas empresas em empresas de patamar global, ou seja, empresas conhecidas no mundo inteiro. A terceira necessidade que deve ser suprida pelos administradores é a necessidade de treinamento. Vários são os administradores que acreditam que depois de terem feito um certo curso de graduação, já estão preparados para enfrentar a profissão e todas as situações em que a profissão lhe propõe.
Enganam-se aqueles que possuem esse tipo de ideia, pois as técnicas, os métodos e as próprias utilizações das ferramentas gerenciais estão sempre em processo de atualização contínua. Aquela atividade que hoje está sendo desenvolvida por um certo setor da economia poderá e certamente deverá ser adaptada e também desenvolvida em outro setor econômico, ou até mesmo somente um determinado departamento em um certo segmento industrial. Isso significa dizer que o constante aprimoramento dos gestores não está somente atrelado ao banco da sala de uma aula ou a um determinado certificado obtido. As informações giram hoje dispersas em inúmeros veículos de comunicação e cabe aos administradores que possuem esta necessidade saber e conquistar todas as possibilidades que podem ser oferecidas no mercado para suprir a sua constante demanda por novos conhecimentos. A informação é também um treinamento e, portanto, o acesso a todo tipo de informação deve ser uma atitude recorrente nos gestores. A necessidade de treinamento fomenta que, de fato, é primordial um aprimoramento dos gestores de tempos em tempos. As atualizações são necessárias não somente no sentido de aumentar o grau de profissionalismo, como também fazer com que as pessoas consigam utilizar técnicas atuais em situações que de fato pareciam ser irreversíveis. A quarta necessidade que baliza, que orienta as atitudes dos gestores é a necessidade de ética. Uma das mais recorrentes discussões na atualidade diz respeito ao desenvolvimento de um quadro ético que seja capaz de suportar as variações de valores que tanto tem nos colocado em dúvida quanto às questões ligadas à concorrência. A construção de um quadro ético de valores, de um quadro referencial de valores, faz com que o administrador se destaque dos demais, pois este será capaz de mostrar a todos os elementos que o rodeia quais são os valores, quais são as possibilidades de negócio que estão aí embutidas. Basicamente, a busca pelo desenvolvimento de um quadro ético de valores empresariais está intimamente ligada à própria constituição dos valores presentes na cultura de um determinado país ou mesmo de uma determinada região, já que o senso comum é extremamente presente e forte na constituição do caráter das pessoas e estas, por sua vez, são consideradas os recursos imprescindíveis dentro de uma empresa. Salientar, então, o que é certo e o que é errado em uma empresa é um fato que encontra uma forte correspondência entre o que é certo e o que é errado em uma determinada população, que passa a comungar dos mesmos valores empresariais. Saber, portanto, o que constitui um bom negócio e o que se apresenta como um negócio ruim é uma circunstância que não depende somente do caráter do gestor que está envolvido, mas sim de uma atitude que precisa ser averbada por todos aqueles presentes nesta negociação. A ideia de que seja construído um quadro ético de valores dentro de uma empresa, apresentando quais são os direitos e quais são os deveres de todos aqueles envolvidos no negócio, faz com que, de fato, apresente-se as dicas a respeito do que é ruim e do que é bom dentro de uma determinada atividade. O conceito de certo e errado não deve ser desenvolvido nesse exato momento da construção de um quadro ético. Deve-se somente apresentar atitudes que são favoráveis a uma empresa e atitudes que não sejam assim tão favoráveis ou vantajosas para uma empresa. Nem sempre aquilo que é vantajoso para o negócio pode ser apresentado como de fato a sobrevivência de um negócio.
O que precisa ser visto é que todos os gestores envolvidos na negociação saibam o que leva a um bom negócio e o que leva a um negócio mal feito. As ideias de certo e errado são colocadas como um quadro ético em que as pessoas vão fazer o seu julgamento e, portanto, poderão apresentar todas as informações necessárias para que o processo decisório aconteça com uma certa lisura. A existência de uma discussão a respeito de ética na atualidade faz com que o gestor tenha que tomar partido em determinadas ações que desenvolve no sentido de sempre estar orientado para atingir o objetivo. Contudo, os fins não justificam mais os meios. O que pode-se notar no desenvolvimento do caráter, no desenvolvimento profissional de qualquer gestor, é que não existe um momento único onde eu possa aferir que o gestor chegou no auge, no apogeu da sua carreira. A carreira de um administrador está em constante modificação, justamente porque todos os negócios se modificam frequentemente. A profissionalização do gestor está atrelada à quantidade de pesquisas que hoje estão sendo desenvolvidas não somente no Brasil, como no mundo inteiro. Pesquisas estas, cujas informações estão chegando frequentemente para os gestores e cabe-lhes atualizar todo o seu conhecimento, suprir todas as suas necessidades, desenvolver, portanto, todas as suas habilidades com a devida eficiência e com a devida eficácia. Para complementar o assunto dessa aula, eu indico a leitura dos seguintes livros: Teoria Geral da Administração, uma introdução, do Fernando Cláudio Prestes Mota, da editora Pioneira. O livro Introdução à Administração, do Antônio César Amaru Maximiano, da editora Atlas. E o livro Administração, do Richard Duff, da editora LTC.